Olá, eu sou Selene Duque e esse é meu canal Papo de Educadora. Sejam bem-vindos. A história que eu vou contar hoje aconteceu na primeira escola que eu dei aula, que era uma escola particular. Eu dava aula de ciências para as 7ª e 8ª séries. E eu gostava muito de ver como é que eles podiam aplicar o que eu estava dando no cotidiano, na vida deles, como é que eles podiam observar alguma coisa que estava acontecendo lá fora, trazer para a sala de aula, para a gente conversar, para a gente discutir. Então isso era muito comum. A outra coisa era assim, eu conversava com eles já logo na primeira semana, que eu não queria que eles acumulassem matéria, não queria que eles acumulassem dúvidas. Então, após cada aula teórica, que eu chamava aula de explicação de um assunto novo, na aula seguinte eu fazia um teste para ver como é que eles tinham entendido aquele assunto e aí também saber as dúvidas que tinham ficado. Eles já estavam acostumados com isso. Eu tive então a ideia de pedir para eles fazerem uma redação de ciências, contarem uma história usando aquilo que eles tinham aprendido na aula. Eu estava dando aula sobre o sistema urinário, então eu coloquei no quadro saúde, urina, filtração, eliminar, rins, glomérulo, que mais? Ureter, bexiga, uretra, sangue, corpúsculo renal, enfim, coloquei essas palavras e falei assim, olha, eu quero que vocês inventem uma história usando essas palavras. No texto que vocês criarem, essas palavras têm que estar presentes e eu vou marcar cada uma dessas palavras e é assim que eu vou avaliar vocês. E o resultado foi fantástico. Eu mostrei para os professores, mostrei para a diretora, ela ficou tão encantada que ela tirou cópia de algumas redações, ela falou, não, isso aqui eu quero guardar comigo. E teve uma redação que eu achei, que eu guardei, e que até pouco tempo eu tinha essa redação e eu achei que ela foi muito genial. A história era assim, naquela semana tinha tido a notícia de que o presidente, o general João Figueiredo, que era nosso presidente na época, tinha ido a Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos, para fazer uma cirurgia cardíaca. Então aquilo tinha sido muito noticiado e tal, e olha a redação que o menino fez. Ele disse que o presidente do Brasil, o general João Figueiredo, tinha ido aos Estados Unidos, a Cleveland, porque ele não estava conseguindo urinar e os médicos não tinham descoberto o que ele tinha, então ele foi para os Estados Unidos para fazer uns exames lá. Quando ele chegou lá na clínica, o médico que recebeu ele era muito entusiasmado com o que fazia e começou a dar uma aula para o presidente sobre o sistema urinário. E aí ele explica tudo direitinho, como o sangue era filtrado, a formação da urina. E aí ele conta na história que o médico foi se empolgando e o presidente foi ficando com sono, já não aguentava mais ouvir toda aquela explicação. E lá pelas tantas o presidente falou assim, tá doutor, mas afinal o que eu tenho? E aí o médico falou assim, não, agora eu vou lhe explicar o que o senhor tem. E aí começou de novo a dar toda uma aula sobre o que o presidente tinha e o presidente no final teve que ter paciência e escutar. Era assim que ele terminava a história. E a gente riu muito na sala porque ficou muito engraçado ele contando essa história. Então eu sempre me encantei vendo até que ponto, né, eles podiam usar a criatividade deles, até que ponto eles podiam
explicar a biologia de vários jeitos, de várias maneiras, e essa foi uma das maneiras que eu encontrei deles brincarem um pouco com isso também. Tá bom? Então é essa a história de hoje, espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Tchau!